deixa Deus te falar. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Em Daniel capítulo 1, versículo de número 17. Pode explicar o computador lá? Versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Repita assim: em todos os sonhos. Agora vai um pouquinho mais para frente, lá no capítulo de número 10, no versículo de número 12. Daniel, capítulo 10, do versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque sabemos em quem nós temos crido. Te agradecemos porque o Senhor é Deus. Te agradecemos porque o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e toda adoração. Portanto, Senhor Jesus, faça a tua vontade, boa, perfeita e agradável, para que, ó Deus, vivamos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja. Seja conosco, nos abençoe e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim nós oramos, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica assim comigo, apenas. Repita de novo comigo assim, apenas. Toque. Glória a Deus, aleluia. O que é um toque? Tocar em algo faz parte de um dos sentidos da vida. É sabido de todos nós que existem 5 sentidos para a nossa vida. Só que o toque é um deles. Para frente nós falaremos todos os 5 toques, todos os 5 sentidos. Mas o toque é um dos sentidos da vida. E todos nós temos sonhos. Até tocamos naquilo que queremos, mas não tomamos posse dos nossos sonhos. Todos os sonhos precisam ser apossados. Todos os sonhos são heranças estabelecidas por Deus em nossa vida. E por isso nós precisamos entender que para viver esse propósito de Deus, nós precisamos tocar.
tocar no nosso sonho, ainda que seja invisível, ainda que não consigamos enxergar, nós precisamos nos preparar. E esta noite será um divisor de águas para muitos aqui esta noite, porque Deus, Ele quer fazer com que você venha viver os teus sonhos. Deus, Ele quer fazer com que você venha viver os teus projetos. A história de Daniel é uma história apaixonante. Quando nós lemos os seus relatos e tudo aquilo que aconteceu, nós já ouvimos falar aqui sobre Daniel na cova dos leões, nós já ouvimos falar de Ananias, Misael e Azarias lançados na fornalha, nós já ouvimos aqui falar de Daniel decifrando, ou seja, interpretando o sonho de Nabucodonosor. Nós podemos entender que é um livro apoteótico, é um livro maravilhoso, é um livro que veio para trazer um divisor de águas no Antigo Testamento e proporcionar a mim e a você que estamos aqui esta noite uma vida completamente diferenciada. Um livro que é de difícil interpretação, o Apocalipse do Antigo Testamento. Nós, ou seja, se numa escola teológica, se você se assentar para poder tentar entender o fim de todas as coisas, ou seja, se você for olhar para o Apocalipse e querer aprender ele, ou querer aprender escatologia, você não consegue interpretar o livro de Apocalipse se primeiro você não passar no livro de Daniel. O livro de Daniel é um trampolim para você entender as coisas finais, e nós só vamos realmente entender quando nós nos posicionarmos para viver o plano que Deus Ele tem preparado para a tua igreja viver. E o que Daniel recebeu de Deus foi num tempo tão difícil, num tempo de muita provação. Daniel, ele está aqui mencionado na Bíblia Sagrada, no seu livro, mas ele viveu um momento de dificuldade. Israel, ele vivia um momento de juízo divino, aonde Deus, ele estava bravo, estava tremendamente nervoso com aquele povo, porque aquele povo estava adorando a ídolos, estava adorando a deuses, porque os próprios filhos de Deus, o próprio Israel, virou as costas para Deus. E nesse momento, nesse interim, Daniel, ele estava fazendo parte dessas pessoas. O próprio Deus que tentou fazer Israel amá-lo, teve que trazer juízo sobre todos eles. Imagina comigo, se Deus aqui esta noite está querendo apenas que eu e você amemos a sua bondade, o teu querer, e nós começamos a adorar a ídolos, começamos a adorar aquilo que traz tristeza ao coração de Deus, viramos as costas para Deus, vivemos os nossos milagres, buscamos os nossos sonhos, clamamos, pedimos, Deus abre o céu sobre as nossas vidas, e quando nós recebemos, nós viramos as costas para Deus. É o que muitas pessoas estão fazendo nos dias de hoje, buscam, pedem, alcançam e viram as costas para Deus. Estão ali se auto-idolatrando, ou idolatrando o homem. Esses dias, eu e minha esposa pegamos um Uber, e um senhor que estava nos levando, ele viu lá na nomenclatura, quando eu chamei, você é pastor? Falei, sim, sou pastor. Ele falou assim, eu estou afastado da igreja, porque eu comecei a olhar para o homem, e olhando para o homem, eu me decepcionei. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Todos nós temos falhas, todos nós pecamos, todos nós erramos, não somos santos na estatura qual achamos que somos, porque se fôssemos, nós não estaríamos mais aqui, neste ambiente, nesta atmosfera, nós já estaríamos com Deus na glória. Mas se ainda estamos aqui é porque nós estamos passando por um processo de transformação, e eu não posso virar as costas para Deus, eu não posso depositar a minha confiança no homem, porque se eu ficar olhando para o homem, eu vou me frustrar. Se eu ficar olhando para as falhas dos homens, eu vou ficar triste, eu vou ficar decepcionado, eu vou sair, eu vou ir para outra igreja, e na outra igreja vai ter os mesmos problemas, porque a igreja no geral é um lugar, um aconchego de pessoas problemáticas. Quem aqui não tem problema? Quem não tem problema? Quem aqui tem problema? Eu tenho. Então, se a igreja é um lugar de pessoas problemáticas, nós estamos no lugar certo, e Deus, Ele vai resolver os nossos problemas para que o nome dEle seja glorificado.
O que tenho temido esse tempo é que as pessoas, elas estão longe de Deus, estão vivendo uma vida de independência espiritual, não querem mais Deus agindo, acham que vão conquistar, que vão conseguir realizar teus sonhos, teus objetivos, se fortalecer, viver os planos que temos propriamente dito, pela nossa própria força, por aquilo que nós fazemos, e não damos mais credibilidades a Deus. Só que existe pessoas que realmente estão diferenciadas, estão com um foco no coração de Deus, estão buscando o Santo dos Santos, estão buscando vivenciar uma vida na plenitude daquilo que Deus ele tem preparado para a sua igreja. E é assim que nós precisamos viver. Nós precisamos olhar para as pessoas que vocacionaram o coração de Deus e fazer a mesma coisa. Precisamos estar vocacionando o nosso próprio coração e diante daquilo que Deus ele tem a entregar para nós. Não podemos viver uma vida independente. Nós precisamos mudar a nossa atitude. As pessoas estão fechadas e fechando o acesso aos céus em sua vida, porque não conseguem mais ter liberdade de adoração, não conseguem mais se abrir diante de um culto, diante da presença do Senhor. Olha que bonito hoje nós adorando ao Senhor, você dando liberdade, você adorando, você clamando, você pulando, você com as mãos para o alto, fazendo o quê? Atraindo e mudando a atmosfera, mudando o ambiente. É isso que nós precisamos fazer. Não dá mais para ficar no comodismo, não dá mais para nós viver aquela vibe e achar que nós estamos numa praia muito louco e ali fazendo aquilo que agrada o nosso coração. Me desculpa, mas aqueles que gostam daqueles louvores e worships, eu vou dizer para você, está completamente errado, porque aquilo é uma vibe onde você fica lá, Meu, você tem que se alegrar na presença do Senhor, você tem que mudar a tua mentalidade, você tem que entender que adorar ao Senhor vai muito mais além de um simples, você tem que ser um adorador autêntico. Você precisa mudar a sua maneira de entregar a sua adoração ao Senhor. Os judeus que saíram do Egito levaram seus ídolos para Canaã, adoraram seus ídolos ali dentro, ou seja, a escravidão física acabou, mas a espiritual não. Eles estavam libertos fisicamente, não estavam mais no Egito aprisionados, mas estavam aprisionados na sua mente espiritualmente. Não conseguiam mais transformar uma atmosfera em uma adoração verdadeira, porque ficaram olhando para quê? Para outros povos, para outras nações, aprendendo coisas erradas, tentando imitar as outras nações. Nós somos um povo autêntico de um único Deus, que quer a sinceridade e a simplicidade, e quando nós entendemos que a sinceridade e a simplicidade faz parte de um autêntico adorador, nós iremos alegrar o coração de Deus. Nós iremos mudar a mentalidade das pessoas, porque serão impactadas. Ou seja, deixa a escravidão de lado. Você não é mais escravo, você está livre, você está liberto pelo sangue do Cordeiro. Você tem que entender isso, nós temos que entender. Muitos hoje, com sua religiosidade, estão vivendo uma vida de escravidão e impossibilitam viver novidades que Jesus ele tem para dar para a sua igreja. Estão impossibilitando as novidades de Deus. Uma coisa é estar errante, num deserto abandonado. Outra coisa é passar pelo deserto sendo cuidado por Deus. Olha só esse povo, quando saiu do Egito, eles não estavam ali como beduíno, porque o beduíno, imagina hoje, quem sofreu aqui com calor? Quem está sofrendo com calor? Está um calor fora do comum, e nós estamos sofrendo. Agora imagina comigo, deserto, 50 graus, à noite abaixo de zero, oscila de uma forma horrenda. E essas pessoas, os beduínos, estavam ali passando por aquele deserto, não tinham o cuidado de Deus, mas o povo de Deus que estava escravizado no Egito, que foi liberto para poder ir para Canaã,
Eles tinham uma nuvem que cobriam durante o sol do meio-dia, trazendo refrigério. À noite, quando o frio vinha, Deus mandava uma coluna de fogo para poder aquecer, para poder livrá-los de todo o mal. Ou seja, eles estavam vivendo um oásis em meio ao deserto, estavam sendo cuidados por Deus. O que eu estou querendo dizer para você esta noite? Deus está cuidando de você nesse deserto que você está passando. Deus não virou as costas para você. Deus está no controle dessa situação. As pessoas que estão perdidas, que estão desfocadas, que estão olhando apenas para aquilo que o mundo tem a nos oferecer, estão completamente perdidas. Mas você que está no centro da vontade de Deus, pode se preparar. Deus, Ele vai cuidar de todos os detalhes para que você seja abençoado. Entraram na terra. Deus falou que ali dentro tinha 7 nações, e que aquele povo tinha que matar todas aquelas nações, todos os heveus da vida que ali estavam. O povo não matou, o povo fez aliança, e por fazer aliança com aqueles povos, começaram a adorar outros deuses, viraram as costas para Deus. Libertos, porém escravos dentro da terra. E depois eles tiveram que pedir para Deus por 300 anos, 3 séculos. Pediram para Deus suscitar a eles juízes, porque as nações que nasciam não conheciam a Deus e nem mesmo seus feitos. Juízes capítulo 2 versículo 10 diz: foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia a Deus, que não conhecia o Senhor e os teus feitos. Ou seja, aquela geração que ali estava vivendo dentro da terra da promessa, não conhecia a Deus, não conhecia os milagres de Deus, não presenciavam as promessas de Deus sobre a vida deles, e começaram a pedir para Deus suscitar juízes. Cá para nós temos vivido livres ou como escravos? O que eu e você estamos vivendo? Estamos libertos ou estamos aprisionados dentro de uma escravidão que o inimigo tem tentado colocar sobre a igreja do Senhor? Qual é a nossa mentalidade? Uma mentalidade levada cativa ao senhorio de Cristo, ou uma mentalidade completamente corrompida? Mas se a nossa mentalidade está corrompida, Deus vai fazer a incorruptibilidade ser estabelecida sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que sejamos autênticos adoradores, para que entendamos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que o nosso Deus é um Deus de promessas e de milagres. Nós conhecemos o nosso Deus, nós não somos como esta geração, nós estamos presenciando milagres, nós estamos vendo pessoas serem curadas, nós estamos vendo portas serem abertas, nós estamos vendo Deus bradar, trazer a movimentação do teu espírito, nós estamos vendo os milagres acontecerem. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a Deus não de ouvir, mas andamos com Ele, e por isso Ele opera os teus milagres. E é isso que nós temos que buscar. Conhecemos a Deus e os seus feitos. Nós temos que conhecer. Nós não podemos somente ouvir ao Senhor. Esta noite conheceremos e andaremos ao lado de Deus cada vez mais. Nós iremos estar perto do Senhor para que o nome dele seja glorificado. Não podemos ser como aquela geração. Juízes ainda no capítulo 2 versículo 16 diz: então levantou o Senhor juízes para os livrá-los das mãos daqueles que os despojam, ou em outras traduções, daqueles que os roubam. O que tem roubado a tua alegria? O que tem tirado a tua fé? O que tem te prendido? O que tem feito você se entristecer? O que tem feito você viver uma vida desanimada? O que tem feito você viver uma vida ao pé da depressão? O que tem feito você querer abandonar e desanimar de tudo, e jogar mão, largar mão do arado? O que tem feito você realmente olhar para trás e querer voltar para as coisas velhas que o mundo um dia te proporcionou? O que tem feito você não enxergar aquilo que Deus ele tem preparado para ser vivido por você?
Esta noite eu quero dizer para você, Deus ele vai te livrar de tudo aquilo que tem tentado roubar a tua fé, de tudo aquilo que tem tentado tirar a tua alegria, tudo aquilo que tem tirado a tua paz. Esta noite cai por terra para que o nome dele seja glorificado. Não é diferente hoje. Aceitamos a Cristo e mesmo assim carregamos os nossos ídolos. E por 300 anos Israel, na época dos juízes, levantavam e caíam, levantavam e caíam, levantavam, adoravam o Senhor, se prostravam diante dos seus ídolos. Como Deus pode agir diante de um povo que vive uma vida instável? Como Deus pode agir diante de um povo que não adora Ele na totalidade? Como Deus pode bradar o teu amor na vida de pessoas que não estão compromissadas com aquilo que Ele quer trazer sobre a sua igreja? Não dá. Após os juízes, Deus levanta os profetas para direcionar o povo a adorar, porque o povo caía, se levantava, não conseguia adorar a Deus, e Deus começou a levantar os profetas. E Daniel, ele vive no período onde a ira de Deus, ela se aplaca em Israel. E Nabucodonosor, ele manda o seu exército para o santuário de Deus, para a casa dele. E ali naquele momento, todas aquelas pessoas que ali estavam foram mortas, somente os jovens foram levados cativos. E depois que Israel viu que Deus não livrou os sacerdotes dentro do templo, eles começaram a ter mais medo ainda. Se Deus não livrou as pessoas que serviam a Ele dentro do templo, o que será de nós que estamos sendo levados cativos, que estamos sendo aprisionados? No 6º século, 1 milhão de judeus são levados presos, são levados aprisionados, e dentro desse 1 milhão de judeus estavam 4 homens. Repita comigo: 4 homens. Ananias, diga Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Nunca mais fale Sadraque, Mesaque e Abidnego. É Ananias, Misael e Azarias. Nunca fale Beltesazar. É Daniel. Quando eles foram aprisionados, o nome deles foram trocados pelo rei babilônico. Só que eles tinham um nome que foi estabelecido pelos teus pais. E o nome há poder. O nome é algo poderoso. Quando uma pessoa coloca um nome em alguém, ela projeta aquele nome para que aquela pessoa seja abençoada. E os outros nomes colocados na vida deles foram para trazer coisas ruins sobre eles. E os jovens que ali foram levados cativos, eles eram diferentes dos outros. Eles eram sábios, como nós lemos no capítulo 1, versículo 17. Repita comigo: sábios. Falam, eram sábios. Diga assim agora sim, bata no peito e fala assim: eu serei sábio. Fala, eu serei sábio. Mas eles mesmos, morando no palácio do rei, eram escravos. Mesmo que estivessem dentro do palácio, que serviam ao rei, comiam e bebiam o que sobrava da mesa do rei. Penso eu que naquele momento, esses jovens que serviam dentro do palácio, não via a hora do rei parar de se alimentar, não via a hora do rei parar de beber, para eles ali na mesa ali e tirar uma casquinha daquilo que havia sobrado. Só que esses homens eram diferentes, estavam próximos do rei, eram escravos, mas não eram pessoas privilegiadas, porque eram escravos, e o escravo não é privilegiado. Você já viu um escravo ser privilegiado? Não é, não tem como. Ele é escravo, ele não tem total confiança do seu rei. Ele era escravo num período de 70 anos profetizados para sofrer humilhação, para sofrerem horrores.
Deus sabia que aqueles que entraram na Babilônia não sairiam vivos, porque a próxima geração não sairia dali, porém já eram outras pessoas. E dos que entraram ali na Babilônia, somente o profeta Ageu, ele sai, porque ainda era um bebezinho quando foi levado cativo, quando foi levado aprisionado. Ou seja, nós precisamos entender que Deus, ele tem um grande propósito na nossa geração hoje. Deus, ele tem um propósito na sua vida hoje. Não vire as costas, não idolatre, não faça aquilo que entristeça o coração de Deus, não lance mão do arado, ainda que esteja tudo difícil, ainda que as coisas estejam todas de ponta cabeça. No mundo espiritual, Deus está trabalhando por você. Nós estaremos vendo, Daniel orou e ele só recebeu a resposta da oração após 21 dias, mas a Bíblia diz que no primeiro dia Deus já ouviu a oração dele. Só meia dúzia de pessoas entendeu aqui. Se você tivesse entendido verdadeiramente aquilo que Deus estava falando para você, você já tinha se alegrado, porque o Senhor já ouviu o teu clamor desde o momento que você falou para Ele. E se está demorando, não é porque você não é merecedor, não é porque Deus não quer te dar, não é porque Deus, ele não quer te abençoar. Há uma guerra travada no mundo espiritual, só que essa guerra precisa ter um vencedor, e nós só seremos vencedores se nós continuarmos focados no objetivo de viver a promessa de Deus em nossa vida. Para não trocá-lo novamente para os ídolos, Daniel, que era um escravo ali naquele lugar, ele começa a dizer para o rei, para as pessoas: não comerei das iguarias do rei, não vou me alimentar. E os outros jovens que ali estavam com Daniel perguntaram para ele: por que você não come das iguarias do rei? E a resposta que Daniel dá para eles: porque a comida que o rei come é consagrada a ídolos. Repita comigo: a comida que o rei come é consagrada a ídolos. E ele diz: e o meu Deus não permite comer coisas consagradas a ídolos. Abra um parênteses aqui. Você que come de qualquer coisa, de qualquer pessoa, aí na rua, no seu trabalho, na sua escola, vigia, crente. Você não sabe aquilo que você está comendo, se aquilo é consagrado ou não. Você não sabe se aquilo é para ser algo bom para você ou não. Nós precisamos entender que tudo aquilo que é consagrado a demônios, a ídolos, não provém de Deus. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é muito mais além. O povo estava com raiva de Deus e questionaram a Daniel devido à sua atitude, e perguntaram para Daniel: que Deus é esse, Daniel, que deixou nossos pais morrerem? Que Deus é esse, Daniel, que deixou queimar a sua própria casa? Que Deus é esse, Daniel, que deixou destruir os nossos lares? Que Deus é esse, Daniel, que deixou sermos escravos? Por que você ainda o adora? Israel foi queimada 27 vezes. Sabe por que Israel foi queimada 27 vezes? Porque as 12 portas de Israel, elas tinham ouro, prata e bronze. E os carros com os seus burros e os seus receptáculos, eles derretiam as portas, eles derretiam o ouro, eles derretiam as pratas, e eles levavam embora. Pegavam os despojos, matavam as pessoas, queriam o ouro de Israel, eram roubados constantemente. E o povo diz: Daniel, você quer ser íntegro e fiel a esse Deus que deixou o nosso povo ser roubado, que deixou os nossos pais serem mortos? Não importa o que estamos vivendo, eu sei que o Deus a qual nós servimos é um Deus poderoso. Eu sei que temos que adorá-lo. Daniel, naquele momento, ele olha para eles e tenta colocar na mente deles: não importa a situação vivida, nós temos que adorar o nosso Deus. Não importa se estamos aqui escravizados, mas foi por um erro dos nossos pais, mas nós podemos mudar isso, e nós iremos mudar através da oração, através do nosso clamor ao Senhor, através da nossa atitude.
quer seja nos montes ou quer seja nos vales, nós iremos adorar. Então vem comigo para o Santo dos Santos. Deus olha dos céus e vê uma pessoa diferente de todos. E eu profetizo aqui esta noite que Deus ele venha olhar para você e venha fazer com que você seja uma pessoa diferente de todas as outras que estão nesse mundo. Sabe por quê? Porque se você for encontrado por Deus para viver as promessas dele, você viverá o milagre estabelecido por ele. Deus vê um rapaz com caráter. Deus está vendo você com caráter. Daniel não ora pedindo nada para ele, mas adora o nome do Senhor. Nós lemos aqui que Daniel adorou ao Senhor. Ele não pediu nada, ele apenas adorou. Ninguém ganha de Deus na generosidade. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que todo mundo que entregou algo para Deus recebeu porção dobrada. A Bíblia mesmo fala, quando você semeia 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, olha só o Deus que você serve. Ele é um Deus generoso e não pede. Salomão outrora ofereceu 1000 bois, 1000 juntas de boi para Deus, e Deus deu para ele o que? Sabedoria, riqueza, fama. Sabe por quê? Porque Deus não pede generosidade para ninguém. Leve isso para a sua vida toda a partir de hoje. Seja generoso com Deus e Deus vai ser generoso com você. Se agrade com aquilo que Deus está fazendo. Daniel nesse momento ele provoca Deus. E será que hoje você pode provocar o Senhor? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela assim: provoque a Deus hoje. Provoque Deus. Continue dizendo: provoque Deus. Você não está com fé. Olha de novo para essa pessoa e fala assim: provoque a Deus para fazer o seu milagre acontecer. Basta você ter uma atitude de amor. Você diz: Deus, eu te amo, e Ele mostra o amor dele sobre a sua vida. Às vezes é a única coisa que Deus quer ouvir dos seus lábios, uma simples palavrinha: Senhor, eu te amo. Será que você já disse isso para Deus hoje? Será que quando você acordou você falou: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Senhor, eu te amo porque o Senhor é meu Deus. Senhor, eu te amo porque o Senhor me acolheu. Senhor, eu te amo porque eu era escravo e hoje eu sou livre. Senhor, eu te amo porque o Senhor me deu uma família maravilhosa. Senhor, eu te amo porque tem um céu reservado para eu estar. Será que você já falou isso para Deus? Ou você só chegou: Deus, obrigado por mais um dia. Deus, eu preciso que a minha conta bancária esteja ali farta. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso de uma casa. Será que você já chegou assim para Deus? Ou você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu te amo. Há uma diferença. Daniel, ele não pediu nada. Ele apenas provocou o coração de Deus a olhar para ele com uma sinceridade de uma entrega de amor verdadeira. E Deus não quis, Deus ele não pode interromper o seu juízo sobre Israel, mas no meio de 1 milhão de escravos, ele encontrou uma pessoa diferente. E Daniel, ele fez o que ninguém havia feito. Daniel adorou ao Senhor. Daniel era diferente, e Deus ele quer que eu e você sejamos também. Deus ele quer que nós sejamos diferentes. E hoje Deus está te dando a oportunidade de fazer aquilo que ninguém fez. O que você pode fazer para Deus esta noite? O que você pode entregar para o Senhor? Aí Deus unge o que? O cérebro de Daniel, dando a ele o que? Sabedoria. Deus deu a Daniel o que? Deus deu a Daniel o que, irmãos? Deus esta noite, Ele não vai ungir a sua vida financeira ou a sua mão. Deus vai fazer o seu cérebro funcionar além da normalidade. E eu quero convidar você a fazer algo profético aqui esta noite. Coloca a mão no seu cerebelo. Você sabe onde é o seu cerebelo? Aqui atrás, ó. Aqui é o cerebelo. Seu cerebelo não é aqui na sua cabeça, não é aqui na tua testa, tá? É aqui atrás, aqui, ó. Aqui é o cerebelo.
tá? Aqui é onde estão os seus pensamentos, aqui é onde fica o seu tico e teco, é aqui onde você pensa 10% apenas, o seu cérebro tem 100% para pensar e você só pensa 100%, você só consegue usá-lo 10% de toda a capacidade do seu cérebro. Então comece a pensar de uma maneira diferenciada esta noite, porque Deus ele vai tocar. E eu quero fazer uma oração nesse momento com você, com a sua mão. Quero fazer uma atitude profética. Senhor Jesus, eterno Deus, os teus filhos que através desta atitude profética colocaram a mão no teu cérebro, Pai. Ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha dar apenas uma ideia para eles saírem do anonimato, apenas uma ideia para eles poderem viver o sobrenatural, apenas uma ideia, Senhor Jesus, para eles poderem ser marco nesta geração. Por isso, Senhor Jesus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida dos teus filhos esta noite, que o Senhor vai liberar uma ideia, o Senhor vai fazer o teu nome ser glorificado. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu sairei daqui para viver o meu milagre. Você só precisa de uma ideia. Quem aqui já ouviu falar de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards, ele foi um pregador lá na Europa. E esse homem, ele pregou um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E esse homem, quando ele pregava aquele sermão, um jornalista, ele começou a gravar e a relatar. Não foi nem ele que escreveu, mas esse jornalista começou a relatar esse sermão, ao ponto que ele pregava e as pessoas começavam a ver o inferno em chamas embaixo dos teus pés. Elas começavam a erguer e falar: eu não quero cair. Elas começaram a correr para as pilastras do templo, bater a cabeça e falar: Jonathan Edwards, peça para Deus nos perdoar para que nós não caiamos no inferno. As pessoas começaram ali a entrar em pranto, em medo. E aquele jornalista escreveu tudo aquilo que havia acontecido, porque após aquele momento houve um grande avivamento na Europa, e aquilo foi se estendendo. O livro dele foi chegando nas nações, e as pessoas começaram, ou seja, depois de 600 anos que isso aconteceu, eu estou falando dele aqui hoje. Apenas um sermão, apenas uma ideia, e o nome dele foi soprado no mundo inteiro. Esta noite, em nome de Jesus, Deus vai te dar essa ideia. Esta noite, em nome de Jesus, você vai cantar. Você que canta, tá, pastora? Você vai gravar, você vai colocar lá nas suas redes sociais, o seu nome será soprado. Você vai pegar a sua mensagem, o seu instrumento musical, você que faz aí os seus vídeos, não pare, continue fazendo, porque uma hora Deus vai soprar eles, para que o teu nome para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Apenas uma ideia. Aos 4 homens que nós falamos aqui, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, os 4 homens, eles não comeram das iguarias do rei, e Deus deu a eles o que? Sabedoria e conhecimento. Nós lemos lá em Daniel capítulo 1, versículo 17, que Deus deu aos 4 conhecimento e sabedoria. Mas para Daniel, Deus deu entendimento de visões e nos sonhos. Deus fez com que ele interpretasse sonhos. Ele foi mais além, porque ele buscou uma intimidade maior, porque ele começou a se relacionar com Deus de uma maneira diferenciada. Daniel, ele foi transformado por Deus com uma unção de autoridade, ao qual ele exerceu aquilo com os princípios estabelecidos por Deus. Deus, como eu falei no começo, nós temos o tato, e são um dos sentidos que Deus estabeleceu. E Deus deu ao homem natural 5 sentidos. Repita comigo: Deus deu a mim, que sou natural, 5 sentidos. Repita comigo: visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 sentidos. E para que servem esses sentidos? Para que o físico se torne realidade. Se eu não tivesse tato, eu não conseguiria apalpar o púlpito.
eu não conseguiria pegar as bênçãos que Deus estabelece para mim. Se eu não tivesse audição, eu não estaria ouvindo aquilo que Deus está falando comigo, e aquilo que eu estou falando, vocês não estariam ouvindo. Se nós não tivéssemos olfato, nós não iríamos cheirar o perfume dessa pessoa que está aí do seu lado. Vira para ela e fala assim: você está cheirosa. Eu sei que é mentira, porque está todo mundo suado. Ô Tiago, Tiago, você zoou o pastor Eric, não é só porque ele é São Paulino? Você falou que ele está cheirosa? Aí não. Mas é a realidade, o paladar. Hoje você que almoçou, você não comeu uma comida gostosa, você não teve paladar, você conseguiu sentir o gosto. E nós precisamos entender que a visão, ela também faz com que enxerguemos todas as coisas, tudo aquilo que é lindo, tudo aquilo que é maravilhoso, tudo aquilo que é preparado por Deus. E para que servem esses sentidos? Como eu falei, para que o físico se torne realidade na nossa vida. Nós precisamos entender o verdadeiro propósito de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado mais uma vez, diga para ela assim: eu não quero ser tratado como anjo. Fala assim, fala com fé. Fala assim: eu não quero ser tratado como anjo. Agora fala assim: porque anjo não come, não ganha presente, e eu quero, fala. Agora olha para mim e fala assim: eu quero dar presente para você. Eu quero levar você para comer na minha casa. É a realidade. Os anjos, eles não comem, mas nós comemos. Os anjos não ganham presente, mas nós ganhamos. Porque o físico, ele se torna real através dos sentidos que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. E os 5 sentidos são necessários para que o mundo físico se torne real. Para alguns, Deus ele deu um outro sentido, um sentido a mais, o 6º sentido. E você começa a entender o 6º sentido quando o espiritual, quando o mundo espiritual ele começa a ser, você começa a ser sensível ao mundo espiritual. Quando oramos, ativamos o nosso espírito a se conectar com Deus. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós estamos conectados com o Senhor. E você conhece uma pessoa espiritual só de olhar, é fácil. Todos entram na igreja, sim ou não? Mas todos entram no culto? Nem todos estão no culto. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas estão com o pensamento longe. Não conseguem prestar sequer numa palavra semeada na tua vida. E as pessoas ficam travadas e não conseguem ativar o mundo espiritual. Não conseguem viver o 6º sentido, o sentido da sensibilidade espiritual, para poder viver as promessas que Deus ele tem estabelecido para você. E não adianta estar bem no corpo, mas ruim no espírito. Nós precisamos ter o que é uma ponte de equilíbrio. Nós precisamos estar bem no corpo, mas bem espiritualmente, porque somente assim nós conseguiremos fazer o nome do Senhor ser glorificado e viver as promessas de Deus em nossas vidas. A sensibilidade de muitos já foram embora. Ah, mas por que, pastor, já foram embora? Porque alimentamos aqui dentro. Somos alimentados aqui dentro do quê? De louvor e de palavra. Louvor e palavra. E será que nós estamos louvando a Deus verdadeiramente? Será que nós estamos louvando a Deus como nós louvamos hoje, antes da mensagem? Ou será que nós estamos, como eu disse, lá só naqueles negocinhos de worship? Coisa ridícula. Louvor tem que ter letra. Louvor tem que tocar os céus. Louvor não é meia dúzia de palavras, não, você fica assim. Não, mas você tem que ter, você tem que sentir, você precisa ter a essência de um verdadeiro adorador.
Você precisa entender aquilo que a letra está dizendo e te envolver e te levar para o Santo dos Santos, fazer você dançar, fazer você pular, fazer realmente você levantar as mãos com alegria, com fervor, com autoridade, sair do seu lugar, profetizar sobre a vida do irmão, falar do amor de Deus para outro, ter visões espirituais, ter interpretação de língua. Você precisa realmente entender que o louvor verdadeiro toca os céus, toca o coração de Deus e se manifesta no mundo físico, espiritual, quando nós temos a sensibilidade de uma adoração verdadeira. Mude a sua mentalidade, seja autêntico, não imitador. Não queira trazer os Estados Unidos para o Brasil. Você é uma geração que Deus levantou aqui para adorar Ele de uma maneira diferenciada. Não queira ser um imitador do homem, mas seja um imitador de Deus. Viva o sobrenatural, entenda o propósito de Deus, prossiga adorando ao Senhor verdadeiramente, clame ao Senhor. Atraímos a glória de Deus para a terra com uma adoração verdadeira. O sentimento, ou seja, a sensibilidade, ela só vai vir sobre as nossas vidas quando nós entregamos uma adoração verdadeira. E quando não adoro da mesma maneira que eu entro, eu saio, porque eu apenas estou adorando superficialmente, estou apenas numa vibe, estou fazendo como todo mundo faz, e não é isso que Deus quer. Deus não quer que você esteja entrando numa vibe. Deus, Ele quer que você seja um autêntico adorador. Diga assim comigo: eu serei. Diga assim: eu serei, a partir de hoje, um verdadeiro adorador. Deus te trouxe aqui esta noite para você romper em fé, para a sua fé romper o sobrenatural. Esta noite o céu fechado será rompido e a glória de Deus, ela vai descer sobre a sua vida, ela vai descer sobre a sua casa, ela vai descer sobre a sua parentela. Provoque Deus esta noite, deixe Ele tocar na tua mente, deixe Ele tocar no seu cerebelo, deixe Ele tocar na sua memória, deixe Ele mudar a tua mentalidade, deixa Deus te conduzir para você viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Só assim você viverá o sobrenatural. Charles Spurgeon, ele diz uma frase assim: a maravilha do homem cresce com o seu conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus, porque as maravilhas de Deus só serão estabelecidas sobre as nossas vidas quando nós verdadeiramente deixar como homem crescer o nosso conhecimento. Prossigamos então em conhecer a Jesus. Só assim nós romperemos em fé os céus. Só assim nós iremos ver Deus dando para nós uma ideia que mudará a tua vida por completo, em nome de Jesus. Daniel orou 21 dias 21 dias trabalhando e confiando. A Bíblia diz que nesses 21 dias o jejum de Daniel não é como as pessoas falam aí, que comia só, que não comia cereais, sementes, carne, enfim, algumas coisas. Não, o jejum, se você for ver mesmo na cultura judaica e no original, o jejum de 21 dias que Daniel fez foi sem comer nada, nem mesmo água ele tomava. Ele ficou 21 dias fazendo jejum, e não é esse jejumzinho que o pessoal nas igrejas aí fazem. Está completamente errado. Sabe o que fez Daniel alcançar o trono de Deus? Foi ele entender que ele só queria a presença, que ele só queria a manifestação de Deus na sua vida. A única coisa que Daniel ele estava ali querendo era estar ligado, conectado com o invisível, porque o Senhor tornou o invisível visível a ele. Nos 21 dias, a Bíblia diz que no primeiro dia Deus já estava olhando para Daniel.
Deus já falou para o anjo: olha, está vendo lá no meio daquele 1 milhão de pessoas, existe um homem ali diferenciado, existe um homem ali que não me pede nada, existe um homem ali que não está murmurando, que não está me amaldiçoando, existe um homem ali que não se contamina comendo das iguarias do rei, coisas contaminadas a ídolos. Olha só, esse homem, ele está focado, ele está ali se preparando para que a minha presença se manifeste na vida dele. Então vá lá e diga a ele que eu estou no controle de todas as coisas. E é isso que Deus está falando para você esta noite. Você orou? Então descanse no Senhor. Orou? Espere no Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará sobre a sua vida. Um anjo chegou para Daniel depois de 21 dias, falou: Daniel, sua oração foi respondida no primeiro dia. Deus olhou a gratidão no teu coração. Deus mandou eu vir aqui trazer a mensagem para você. Só que o príncipe da Pérsia me segurou nas regiões celestiais e não deixou eu trazer. Demorou porque nós gladiamos, brigamos, lutamos, mas consegui vencê-lo. E aqui estou eu para trazer as boas novas sobre a sua vida. Eu quero dizer para você: a sua oração já foi respondida. Aquilo que você colocou diante do altar do Senhor já foi respondido. Fala assim: Senhor Jesus, manifesta o invisível no físico, para que eu te glorifique uma vez mais. Você vai viver aquilo que você pediu. Você vai viver aquilo que você tem buscado. Essa noite é uma noite profética, uma noite diferenciada. E eu convido você a se colocar de pé comigo em nome de Jesus. É uma noite que eu quero que você adore ao Senhor. É uma noite que eu quero ver a sua entrega. Uma noite que eu quero ver você realmente trazendo o invisível para o físico. Que você tenha sensibilidade ao ponto de clamar ao Senhor apenas com gratidão. Eu não quero que você venha pedir nada esta noite. Eu só quero que você seja grato ao Senhor. Porque você sendo grato a Deus, você começa a viver o sobrenatural. A gratidão, o verdadeiro amor, a essência, a entrega, ela faz você viver a perfeição de Deus na sua vida. Quando você realmente entende que não é por força e nem por violência, mas é o Espírito do Senhor, você começa a entender o mundo espiritual e você dá liberdade para Deus agir na sua vida. E que esta noite, durante este louvor a qual você vai entregar ao Senhor, você possa fazer deste louvor a tua oração, o teu momento de intimidade genuína, verdadeira, o momento onde a presença de Deus que já está aqui no nosso ambiente possa te encher de tal forma que você não consiga ficar da mesma maneira a qual você entrou aqui. Que você possa sair daqui esta noite dizendo assim: eu creio em um Deus que vive, eu creio em um Deus que é poderoso. Que você possa sair daqui com a tua fé rompendo céus e terra, que os céus se abram ao teu favor esta noite, que os céus venham sobre a tua vida, porque os anjos ministradores do Senhor estão passeando no meio do teu povo que adora a Ele em espírito e verdade. E a única coisa que o Senhor quer é que você seja um autêntico adorador. Tem adorador aqui esta noite? Tem adorador aqui esta noite? Então eu convido você que quer viver algo novo, eu convido você que quer viver algo sobrenatural do Senhor, eu convido você a sair do seu lugar enquanto nós estivermos louvando e vir aqui à frente com uma atitude de ousadia para poder entregar ao Senhor a sua vida diante do altar do Pai. Eu convido você realmente a buscar a não por aquilo que Ele tem para te dar ou oferecer, mas buscar ao Senhor por aquilo que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Eu convido você a vir aqui à frente para poder ter um período de intimidade diferenciado. Quando você se aproxima do altar com o coração sensível, disposto
estavam diferenciados. E eu vou mais além, o som agradou o coração de Deus de uma forma diferente. Cadê aquele um? Cadê o Daniel? Cadê os Daniéis aqui esta noite? Que querem agradar ao Senhor? Cadê os Daniéis que querem adorar ao Senhor em espírito e verdade? Deus está à procura de Daniéis. Vem, Daniel.
tirar o